No ano passado, vimos a inflação bater recorde, aumentos constantes dos juros e a volta da palavra recessão para o vocabulário dos investidores. Mas o que esperar de 2023? Eu sou o Fernando Gonçalves, superintendente de pesquisa econômica do Itaú BBA, e é um prazer estar aqui no canal do Ion para apresentar esse episódio da série Rota 23, onde diferentes especialistas mostram os rumos que o seu dinheiro pode tomar nesse ano novo. Aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você fica por dentro de todas as nossas dicas de investimento. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da visão do Itaú sobre as perspectivas de investimento no cenário global em 2023. Então, acho que as altas de juros que a gente viu mundo afora no ano passado meio que já contrataram uma desaceleração da economia mundial para esse ano. Agora, a gente não acha que vamos entrar num cenário de recessão e sim de desaceleração mesmo. Para os Estados Unidos, a gente projeta crescimento esse ano de 0,5%. Para a China, a gente vê um crescimento de 4,8%. E só para a zona do euro, a gente projeta uma contração de 0,6%. E mesmo na Europa, apesar desse quadro recessivo que a gente espera, a perspectiva olhando para frente deu uma melhorada, dada a queda de preços de gás natural, cujo preço alto vinha atrapalhando muito a atividade econômica por lá. Com os estoques elevados de gás e o inverno ameno no velho continente, tivemos essa notícia positiva sobre os preços do gás. O mundo como um todo, a gente estima que crescerá cerca de 2,3% esse ano, comparado com 3% no ano passado. O câmbio fechou o ano de 2022 em R$ 5,28 por dólar, próximo do que a gente vinha projetando. A gente tinha uma projeção de 5,25. Esse ano, a gente espera que o real desvalorize um pouco mais frente ao dólar, terminando 2023 em R$ 5,50 por dólar. Aqui eu acho que vale mencionar que esse cenário de juros atingindo um pico em breve nos Estados Unidos, junto com revisões para melhor no cenário de crescimento, quer dizer, diminuiu a chance de uma recessão global, por exemplo, a gente, com esse cenário, entra num ambiente em que o dólar perde força frente a outras moedas. E esse aspecto significa que o ambiente externo é mais favorável do que vinha sendo a um fortalecimento do real, uma apreciação do real frente ao dólar. Então, por que a gente aqui projeta uma desvalorização do real nesse contexto? A resposta é que a gente acha que esse ano o câmbio fica mais impactado por nossas próprias políticas internas. Em particular, a expectativa de mais gasto público leva a uma dinâmica pior de dívida, o que eleva prêmios de risco sobre os ativos brasileiros, que já podem ser vistos hoje na curva de juros, na bolsa e também no câmbio. Daí a nossa expectativa do real a 5,50 no final de 2023. Olha, começaram a surgir sinais de que a inflação global está cedendo, especialmente a inflação de bens, mas ligada a preços de commodities que caíram recentemente. Por outro lado, a inflação de serviços, mais ligada a emprego e salários, segue alta. Agora, dito isso, as surpresas têm sido para a inflação menor. Isso sugere que bancos centrais mundo afora estão já se aproximando do fim do ciclo de alta de juros. Agora, para nós ainda não estamos próximos de um momento de corte de juros em várias economias importantes. Para os Estados Unidos, por exemplo, ainda vemos alta de juros nesse início de ano e depois achamos que os juros por lá ficam parados no mesmo patamar durante todo o ano de 2023. Isso porque o mercado de trabalho americano, quer dizer, o lado do emprego, continua muito forte, o que impede uma queda mais acelerada da inflação. Além disso, o Fed, o Banco Central americano, tem dado sinais de que está muito comprometido com trazer a inflação para baixo. E isso tudo sugere, portanto, que a gente não deve ter corte de juros por lá tão cedo. E embora cada país ou região tenha a sua especificidade, sem queda de juros nos Estados Unidos, a gente também não espera que haja cortes de juros significativos em outras regiões do mundo. Então, o alívio dos mercados, um cenário de inflação dando sinais de arrefecimento, a nosso ver, será mais pela menor chance de ciclos prolongados de alta de juros esse ano, uma possibilidade que vinha pressionando as curvas de juros, e menos pela chance de cortes de juros significativos que, a nosso ver, são improváveis. Estamos vendo nesse momento uma reabertura super abrupta da economia chinesa, que está saindo rapidamente de uma diretriz bastante restritiva sobre o Covid, a chamada política de Covid-0. E no curto prazo, a gente espera uma situação bastante caótica com impactos negativos para a atividade econômica.
mas a gente acha também que lá pelo segundo trimestre a China vai passar por uma retomada mais forte dada essa reabertura. Agora, em um contexto de uma economia global que está desacelerando, essa retomada chinesa vai ser forte o suficiente para gerar, por exemplo, uma nova tendência de alta forte nas commodities, algo que beneficiaria o Brasil? A gente acredita que não, em parte porque não houve programa de transferência de renda na China durante o Covid, de modo que, ao contrário de vários outros países, as famílias chinesas não acumularam um excesso de poupança que poderia agora ser gasto. Então nós estamos sim esperando uma reaceleração da economia chinesa, depois de um primeiro trimestre bastante caótico, mas estamos bastante cautelosos quanto à possibilidade de que isso gere enormes benefícios para o mundo, em particular para o Brasil como grande exportador de commodities que é. Olha, a gente acha que alguma redução de aversão a risco deve sim ocorrer e isso levará a um maior apetite por ativos mais arriscados. Mas num quadro em que juros ainda demoram para cair, tensões geopolíticas devem seguir importantes, como por exemplo a guerra da Ucrânia, cujo fim hoje é difícil vislumbrar como e quando será, também com embates mais acalorados entre Estados Unidos e China, especialmente sobre Taiwan, não acho que a retomada de apetite ao risco será tão forte assim, embora na margem já esteja acontecendo alguma melhora. Sobre mercados emergentes, acho que a resposta à pergunta anterior sobre apetite ao risco se aplica totalmente. Na margem, melhora a perspectiva de mercados emergentes considerados ativos arriscados, mas a melhora não é tremenda, porque há riscos importantes que persistem no cenário e que levam ainda a uma alocação expressiva de investidores em mercados considerados portos seguros. Olha, eu sou um forte defensor da diversificação internacional de carteiras de investimento. E eu acho que isso deve ser pensado não como uma estratégia de curto prazo, e sim como uma estratégia de alocação. Ou seja, definir um percentual do portfólio para ter em moeda estrangeira, sem perspectivas de desfazer a posição no curto prazo. E a razão para eu pensar assim é simples. Investimentos em dólar ou em outra moeda forte costumam ajudar muito na diversificação de carteiras cujos demais ativos são brasileiros. O motivo principal é que em momentos de crise, no mundo ou no Brasil, o dólar tipicamente se fortalece frente ao real. Isso ocorre porque nesses momentos de mau humor dos mercados, os investidores no mundo todo tendem a correr para portos seguros, como os Estados Unidos, por exemplo. Já os ativos brasileiros, mesmo quando denominados em reais, tendem a perder valor nesses momentos de estresse. Portanto, os ativos estrangeiros, por terem uma correlação, em geral negativa com investimentos em ativos brasileiros, servem como um seguro em momentos mais desafiadores do mercado. Então vale muito a pena ir construindo aos poucos uma carteira de ativos em moeda estrangeira. Bom, chegamos ao fim da nossa rota. No próximo vídeo você descobre quais as oportunidades e desafios para commodities em 2023. Até lá você pode baixar o app do Ion Itaú, onde você consegue diversificar seus investimentos com ativos internacionais, receber recomendações personalizadas para o seu perfil e ainda contar com taxa zero de corretagem para ações, BDRs, ETFs e fundos imobiliários. Aí, se ficou alguma dúvida, não esqueça de deixar nos comentários e de se inscrever no canal. Obrigado e bons investimentos!